E aí, galerinha do Podpah, né? Estamos aqui para mais um episódio, uma outra entrevista. E a gente tá de sala nova, né? Isso, Júlia, ambiente novo, né? Tudo preparado para vocês com muito carinho. A entrevistada de hoje, eu acredito que vai ser sucesso, né? Fala um pouquinho dela pra gente, Júlia. Então, hoje estamos com uma entrevistada super especial. É uma pessoa que eu conheço há alguns poucos anos, né? E que vem empreendendo. Então, como a gente já tinha falado, nós estamos agora adentrando aí alguns episódios relacionados ao empreendedorismo. E não seria diferente, a gente teria que trazer pessoas que empreendem e fazem muito sucesso em outras áreas que não só a nossa área da enfermagem. Então, vamos trazer hoje uma convidada super especial. O apelido dela, que a gente estava brincando aqui antes de começar, é Senhora Alarme, viu? Para vocês verem que ela é extremamente organizada. Então, é essa pessoa extremamente organizada, extremamente correta, extremamente posturada, e vocês vão entender porque eu tô falando isso, que a gente traz hoje aqui. Priscila Cel, a minha gêmea predileta. Bem-vinda, Pri. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu te conheço já há bastante tempo, né? E não poderia ser diferente trazer você para falar um pouquinho da sua história, que eu já conheço, mas que é extremamente importante que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, que é uma história de resiliência e de muito sucesso, né? Então, que bom ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade aqui na nossa mesa, no nosso Podpah, porque o nosso Podpah é de todos, não é isso, Jefferson? Justamente. Bem-vinda, Pri. Eu primeiramente quero agradecer a vocês o convite. Eu fico muito honrada de poder compartilhar da minha história, né, a trajetória até chegar aqui. E realmente, como você falou, o empreendedorismo ele veio fazer parte da minha vida. E os frutos a gente colhe por conta de tudo isso que você falou, de planejamento, de organização, né, estudar toda a situação que a gente tem, que a gente pensa e a gente busca. E foram longos anos de estudo, de busca, até eu me encontrar onde eu estou hoje. Priscila é enfermeira. Eu ia falar isso, porque na realidade, enquanto graduação, a gente acaba não pensando muito no empreendedorismo, não é isso, Pri? Uhum. Ela é enfermeira e empreende em uma área que não necessariamente, como a gente vinha conversando um pouco antes, o que você sabe, a enfermagem acabou lhe dando um arcabouço de maneira muito positiva para o que você desenvolve hoje, que a gente vai falar um pouquinho. Uhum. Mas você não empreende na enfermagem, né? Então, conta aí, Pri, a sua história. Vamos começar assim, como você escolheu a enfermagem e o que te fez mudar, né? E empreender em uma outra área que não diretamente na enfermagem. Conta aí um pouquinho dessa história que eu já conheço, né? Mas que Jefferson não conhece e que o nosso público não conhece ainda, mas que é importante, que é uma história de muita resiliência. Eu acho que o empreendedorismo traz muito disso, né? De ser forte, né? Que tem momentos altos, momentos baixos. Então, traz um pouquinho dessa sua história aí pra gente. Eu vou tentar resumir, porque a história é longa, né? Então, assim, eu entrei na faculdade de enfermagem em 2003. Então, assim, quando eu falo a gente porque eu esqueço, viu? Porque é uma irmã gêmea, então eu falo muito no plural, eu tenho que tentar corrigir isso. Mas quando eu entrei na faculdade de enfermagem, em 2003, eu tinha esse sonho de tentar ser referência em algo, em ser boa em algo, alguma área específica. E ficava aquela dúvida, qual área seguir, o que seguir, né? Eu tenho que me identificar. Fui cursando, né, e vendo as áreas que eu tinha mais afinidade. E eu falei, vou tentar me especializar em algo diferente. Então, desde a formação em enfermagem, eu queria buscar algo que fosse diferente. Eu não gostava de fazer algo que estava comum, que era as pessoas. Eu falei, vou buscar algo diferente. Concluí a faculdade e resolvi me especializar em cardiologia, né? Uma área que realmente tinha poucas pessoas, né, com esse título. Aí eu falei, vou buscar fazer especialização, fazer mestrado e tal. Aí veio a primeira frustração. Me especializei demais e não tinha campo para poder atuar aqui na região. E aí tentei fazer provas, processos seletivos, algumas portas fechadas. E eu me perguntava por quê, né? Poxa, eu estudei tanto, eu sinto que eu estou preparada, que eu estava capacitada, né? E não, por N motivos, não vamos saber o mesmo porquê. Mas acabou que eu fui me frustrando, né? E aí tive a oportunidade de fazer depois um doutorado. Eu fui docente também, graças a Juliana. Ela me abriu os olhos ainda logo depois que eu tinha formado e estava com mestrado. Ela falou, vai ter seleção, você tem que fazer a prova para poder fazer, para ser docente. Então, assim, eu fui construindo uma carreira na área de docente, na área de enfermagem.
E foi unindo, né? Esse mestrado, doutorado com carreira de docente. Mas ainda assim não era aquilo que me preenchia. Eu via que estava faltando algo a mais. Não que eu não queria ser empregada, né? A minha intenção não era, eu quero sair dessa área para ser patroa, sabe? Não tinha ainda antenado para a questão de você empreender. Você queria algo que te preenchesse, mas ainda não com o feeling do empreendedorismo. Porque na verdade eu gosto muito de ensinar, né? Até hoje, querendo ou não, minha área é dar aula, né? Só que é uma aula com treino, então são as duas coisas, né? Já vou falar o que é, né? Mais especificamente. Mas eu não perdi a mão da docência, eu continuei. Porém, faltava algo a mais. E aí veio pandemia, né? Então, assim, eu já acabei me afastando da faculdade, veio pandemia. E aí a minha história surge com o que eu trabalho hoje, que na verdade deixou de ser apenas uma metodologia de barriga negativa, né? Como ficou conhecida. Mas depois da pandemia, eu falei assim, não, a gente precisa se reinventar, né? Porque tudo foi fechado, a gente deixou de atuar com o que a gente tinha. Então, a gente tinha que pensar em alguma coisa. E aí, quando eu pensei que já estava na hora de engravidar, já estava pensando assim, eu vou passar a me cuidar um pouco mais, porque, querendo ou não, a idade vai chegando, eu já não estava tão nova. Então, eu falei, vou passar a me cuidar para ter uma gestação, né, mais saudável. Apesar de ser magrinha, mas assim, os meus hábitos não eram saudáveis. Sim. Eu sempre fui estreitinha, fininha, mas a minha composição corporal era diferente. Eu comia muita besteira. Eu era sedentária. Só fazia musculação, mas não tinha a parte de cardio, né? Então assim, de corrida, enfim, todo o conjunto para ter uma vida saudável. Sim. A minha genética favorecia lá atrás, até então, a forma estética. Mas assim, minha composição era diferente. Eu falei, eu vou passar a me cuidar. E nesse passar a me cuidar, eu engravidei, tive minha filha e já comecei a adotar um estilo de vida diferente. E fui ficando satisfeita com esses resultados. Só que, depois da minha filha, no pós-parto, eu tive alguns problemas. Eu tive a diástase, eu tive escape de urina e tive intestino preso. Então, depois dela, fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E fui buscar na internet como que eu podia me cuidar, né, melhorar tudo isso. E aí descobri uma metodologia que é europeia. Eu já estava no Brasil já há uns 4 anos, 5 anos, 4 anos. E aí eu falei, eu vou buscar para poder me tratar. Quando eu vi que tinha a formação como pré-requisito profissionais da área de saúde e podia ser enfermeiro também. Aí eu falei assim, bom, ao invés de eu procurar alguém para me tratar, eu vou me especializar e vou começar, além de me tratar, vou tratar dos outros, né? Então, acho que vai ser interessante a gente fazer as duas coisas. Então, quando você pensou em buscar a metodologia para a resolução da sua diástase, que ela já vai explicar para a gente o que é diástase, né? Você já imaginou que ali seria um campo que você poderia atuar empreendendo? Inicialmente, era uma ideia que surgiu, né? Sim. Mas sem perspectiva nenhuma. Eu falei, vou ver o que vai ser. Pesquisei, vi que tinha cursos fora, né? Não tinha aqui na região, fui buscar fora. E aí fiz o primeiro módulo e já podia começar a atuar com esse primeiro módulo. Aí eu falei assim, eu vou abrir uma agenda, vou alugar uma sala e vou tentar para ver o que vai ser, né? E os resultados comigo foram surpreendentes, né? Tanto da diástase e o intestino principalmente. Foi uma coisa assim que eu sofria demais. Acho que eu fiz cesariana, parto cesariana. Talvez a manipulação, enfim. Eu acho que eu tive problema a cada 10 dias eu conseguia ir ao banheiro. Então assim, era sofrido, muito sofrido de falar assim, isso precisa melhorar, muito mais do que a diástase. Era o que mais me incomodava. Sim. Quando eu vi que com 2 aulas tudo regulou, eu falei, gente, esse negócio é milagre. Porque a gente só acredita quando acontece com a gente, né? Sim. E aí eu falei assim, realmente funciona. Aí eu falei, vou levar isso a sério. Aí com o primeiro módulo feito, eu falei, eu vou atuar, vou abrir a agenda. E além, né, porque esse método, o LPF, o Low Pressure Fitness, é um fitness de baixa pressão. Então eu vou explicar melhor, mas só pra gente concluir esse raciocínio. Quando você pratica, não é somente um benefício. Ele é bem generalista, ele é amplo. Então, assim, ele consegue, no que você pratica, melhorar a insônia, ansiedade, intestino, retenção de líquido, a diástase, afinar a cintura. Postura também. Então, quando eu vi que era um combo perfeito, eu falei assim, isso aqui é o que estava precisando. Não posso ficar com isso só para mim. Não posso ficar só para mim. Eu aluguei a sala, comecei a atender, eu começava de forma individual. A sala era pequena, então eu não tinha como atender em grupo.
Em 3 meses eu precisei mudar de sala, porque eu já não tinha condições de atender a demanda que eu tinha. Então, eu já não tinha horário para poder atender. Era o dia inteiro atendendo, então, assim, individualmente. Então, eu falei assim, não, eu preciso de um espaço maior que eu possa atender em grupos, porque alguns colegas que já praticam, que dão aula de LPF, eles têm estúdios. Então, na minha cabeça, eu não ia ter um estúdio. Eu comecei numa sala pequena, uma sala de atendimento com a mesa de atendimento aqui e um espacinho para poder atender. Com 3 meses eu mudei de espaço e fui para um espaço maior. Aí eu falei, bom, agora eu vou começar a multiplicar esses alunos. E multiplicando alunos, com a metodologia que eu estava aplicando, eu multipliquei resultados. Então foram chuva de resultados. E esses resultados que até me surpreendiam, eu falei, funciona. Funciona e eu falei, estou no caminho certo. E aí foi crescendo, eu fui tentando dar conta do Instagram. Tudo eu, né? A empreendedora também vai se vira... empreendedor, Se vira nos 30, né? Mas eu comecei a respondendo mensagem no Instagram, pelo WhatsApp e tal. E fui vendo a agenda lotando. E aí eu fui unindo tudo da prática que eu já tinha aprendido com a minha rotina de vida. E muitas pessoas queriam saber, Priscila, você come o que no café da manhã? O que é que você almoça? Como é que é a sua rotina de treino? E eu comecei a compartilhar. Nós temos um grupo, né? Os alunos, na verdade, que tem homem também que pratica, tá? Começaram a compartilhar o que viviam e eu compartilhar também. E isso foi dando uma comunidade. Tão certo, porque eles se inspiram. Querendo ou não, eles se inspiram, né? Poxa, a Priscila tá toda fininha, teve filho, parece que não teve, mas, né? Mas eu posso dizer que hoje eu consigo me sentir melhor do que antes de ter filho, por conta de todas as mudanças que eu tive. E passar isso para todos os grupos e fazer de um modo que eles se inspirassem e seguissem, foi trazendo resultados em um mês, né? O método que eu trabalho, o LPF, a partir de 3 meses você consegue apresentar excelentes resultados. Mas as pessoas estavam levando tão a sério, tudo tão disciplinadamente, que com 1 mês você falava assim, você tá murchando a barriga? Não, eu tô normal. Aí na hora da gente pesar e medir, que a gente via que realmente ia dando diferença de peso, de medidas, aí falou assim, não, realmente tá funcionando. Porque as pessoas estavam levando a sério tudo da alimentação. E aí foi juntando essa minha rotina com a prática. Eu falei, a enfermeira, que já está acostumada com tanto protocolo, com tantas coisas, né? Rotinas, né? POPs, né? Que na época a gente fazia as padronizações. Eu falei, eu vou padronizar isso. E aí, olha que vem a enfermagem aí, né? Aí padronizamos. O que é que eu fiz? Padronizei tudo. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o que é que eu faço? Eu falei, vai virar um protocolo. Se eu tô falando de boca, esporadicamente, uma coisa ou outra aqui, daqui a pouco as pessoas começaram a unir as informações e seguiram também. Eu falei assim, eu vou deixar mais organizado. E aí virou um protocolo. Método, né? Virou o protocolo, o Slim 8, que na verdade a intenção do Slim 8, né, como o LPF ele traz resultados em 3 meses ou 12 semanas, e eu já via que, estudando, né, que também a pesquisadora já olha as planilhas, né, de forma mais estatística, eu falei assim, ó, a partir da 6ª aula já tinha respostas excelentes. Com 4 semanas já tinha respostas muito boas. Aí entre 6 e 8 já tinha respostas maravilhosas. Aí eu falei assim, então vou botar uma média, nem 6, nem 12, vou fazer 8. E aí ficamos 8 semanas. Seguindo o protocolo, vai ter diferença. E aí virou o Slim 8, que Slim quer dizer afinar em inglês. Então, em 8 semanas você vai afinar a cintura. Que, na verdade, é apenas um dos benefícios, né? É isso, é uma das ofertas, um dos resultados que você traz que pensando aí na questão do marketing, né? Exato, esse é o que chama, né? As pessoas acabam vindo igual no início, era a barriga negativa, isso, né? Então, as pessoas vêm pela necessidade estética que tem. E aí você vem com um protocolo que apresenta outros resultados, né? Outros resultados e que justamente não abrange apenas homens e mulheres. O público muito que tem trazido, muito forte que tem vindo para mim, mulheres gestantes e no pós-parto. Então, deixou apenas de ser, eu quero só afinar a cintura, alguém que teve só o filho ou a gestante também ela vai ter benefícios, né? E tudo do intestino, como eu falei, eu vou falar já de todos os benefícios, né? Tentar lembrar, porque são inúmeros, né? Então, assim, eu digo que essa metodologia para mim foi um presente de Deus, não só na minha vida, mas assim, de poder ver a transformação das pessoas.
e poder fazer parte de quem planeja engravidar, fala assim, eu vou tonificar o meu abdômen, eu vou melhorar o meu intestino, eu quero melhorar a postura porque eu vou engravidar. Então, eu vou ter transformações no meu corpo, então eu posso ter o diástase, que é aquele afastamento da musculatura. Então, o abdômen da mulher vai se distender, os músculos vão se afastar. Só que quando a mulher volta ao normal, pode ser que fique um afastamento, né? Então, esse afastamento pode causar problemas na coluna, problemas de a má postura, e o próprio abdômen em si, ele fica protuso. Então, toda essa correção que é feita de forma global, o método ele vai proporcionar, juntamente com o protocolo. Então, que aí que entra a parte que englobamos outras áreas, né? Então, incluímos nutricionistas, profissionais de educação física, que aí no programa, né, que foi criado, existem sugestões que não sou eu que faço, são os profissionais que eu consegui reunir. Então, você trabalha o todo, que é isso que eu volto sempre para a enfermagem, que eu não vou esquecer nunca da enfermagem. A enfermagem tem uma contribuição importantíssima em minha vida. Esse olhar que eu tenho... holístico, né? Holístico veio por conta da enfermagem. Então, assim, eu posso não ter utilizado tudo do que eu trabalhei, do que eu estudei de forma muito técnica, como foi a cardiologia, né? Sim. Mas, assim, até a própria construção da carreira, vindo lá de trás, desde os estágios, desde tudo que a gente vai construindo de protocolos, tudo isso faz parte, né? Juntamente com também o perfil de cada profissional. Então, sabe o que é interessante de ver? Que você começou a sua fala. Eu conheço você de corredores, né? Quando eu tava, acho que no final da graduação você estava entrando, né? Sim. Eu conheço você basicamente dos corredores e conheço muito pelo que Júlia me passa. E o que é engraçado é que a sua fala você começa que a gente não entende os nãos da vida, mas ouvindo sua história a gente consegue entender cada não, né? Porque você chegou onde chegou pelos nãos que você escutou. E você traz muito, que é uma fala nossa, que o LPF foi um presente que Deus te deu. E os nãos acontecem, na realidade, para Deus poder te dar esse presente. Então é muito bonito de ver, ouvir a sua história, que você percebe o cuidado de Deus, a gente que acredita em Deus, né? Claro, com sua fé, mas do cuidado de Deus em cada situação. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória que você trouxe, dos nãos que você escutou e o que você fez para a gente percebe na trajetória toda aqui que foi acontecendo, mas os nãos nunca são fáceis, né? Eu lembro-me da minha história, eu escutei muitos nãos, principalmente dos processos seletivos que aconteceram em Itabuna. E eu acabei me tornando referência em pediatria, não foi em Itabuna, né? Eu precisei sair, eu precisei ir embora para Itabuna me reconhecer como enfermeiro dentro da pediatria. E isso às vezes é doloroso pra gente, que a gente se dedica, estuda. E eu queria que você contasse um pouquinho como que foi esses nãos, né? E que não são fáceis ouvir, né? E os sims. E os sims, né? E muito mais os sims, porque a gente percebe que a gente escutou muito não, mas os sims, eles são muito mais prazerosos quando a gente escuta, né? Na verdade, esses nãos que vieram já desde quando eu formei. Quando eu me formei, que eu vi que eu só tinha um diploma e não tinha um espaço, uma área para poder atuar, porque tinha que ter experiência ou indicação, e eu não tinha nada disso. Aí eu falei assim, não, eu vou buscar me especializar naquilo que eu falei, que eu gostava eu idealizava ser referência, especialista em algo que não fosse comum, justamente por essa vontade de querer ser referência em algo diferente, trazer algo novo para a região, inovar, né? Então, assim, essa inovação já vinha de mim desde a graduação. E ao ter concluído a especialização de cardiologia, eu achei que fui fazer fora, fiz em Belo Horizonte. Eu falei, não, eu vou voltar aqui e todo mundo vai me querer, né? Vai falar assim, olha, veio de fora. Você disputada, né? Eu fiz 3 processos seletivos. E, assim, eu me frustrava, porque, assim, eu sabia que eu tinha feito uma boa prova, né? Mas sempre botava uma desculpa que, não podia mostrar o resultado. Ficava aquela coisa, assim, muito, muito, sabe? Algum motivo tem. Não podia mostrar o resultado, ou dizer que no psicoteste não passava. E eu, dentro de mim, eu falava assim, mas eu fui bem, né? Entendi o primeiro recado, não é para ser ali. E aí, tudo bem. Aí me tornei docente, né? Eu fiquei por 6 anos na área de docente, na área de enfermagem. E fui expandindo, crescendo, gostando de tudo o que eu estava conseguindo, né? Na área, dando aula mais disciplinas e tal. E eu queria poder continuar dando, né, aulas. E aí tiveram algumas demissões. E aí eu falei, o que é que eu vou fazer?
porque eu queria continuar dando essas aulas. Mas motivos também que a gente não entende o porquê, né? Na hora, né? Teve, na verdade, até uma análise minha, depois análise de um colega que chegou a mim, e eu achei também que poderia fazer sentido. Eu, quando docente, eu já cursava o doutorado, mas eu recebia como mestre. Então, quando tiveram as demissões, o que um colega falou assim, os professores que ganham mais, eles vão ser demitidos. Então, eu falei, poxa, então você se especializa para dar o melhor e você é o alvo. O primeiro corte que tem é você que vai sair. Né? Então, assim, eu me frustrei por isso, porque você estuda, você quer dar o melhor e na primeira oportunidade eles vão tirar o melhor. Né? Então, assim, o melhor em termos de titulação, estou dizendo. Sim. Né? Mas, assim, às vezes a titulação também não quer dizer tanta coisa. Para eles, talvez, a minha atuação não era tão importante. Não posso dizer também que eu era perfeita, né? Então, assim, mas eu digo em termos de capacitação, sabe? De estudo. Tem sempre essa clareza, né? De que a gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue entregar tudo aquilo que a gente acha e que a gente se propõe e às vezes as expectativas que as pessoas criam na gente, porque tem muito disso, né? Tem muito do que eu penso que eu tô dando de melhor, mas tem muito da expectativa que o outro cria, né? E uma das fragilidades que a gente tem aí enquanto profissional, principalmente profissional de enfermagem, é estar em instituições privadas. Né? Porque as instituições privadas, principalmente, elas pensam muito na questão do lucro. Né? E aí você traz isso, e a gente falando de docência, o docente ele passa muito por essa situação de quanto mais você se especializa, há uma demanda financeira para a instituição maior e às vezes a instituição, infelizmente, ela não pensa nos resultados proporcionados. Né? Ela pensa no custo que ela vai ter e no lucro que ela quer ter. Né? E aí a gente acaba perdendo bons profissionais que se especializam. E muitas vezes é mais do que isso. A gente acaba desestimulando outros profissionais a quererem se especializar, a quererem investir, porque por conta de situações como essa, né? Isso é muito comum. Isso aí foi que me motivou a buscar fazer um processo seletivo em uma instituição pública. Outra frustração. Me preparei, né? Estudei e claro que a gente vai tentar, a gente quer passar, né? Mas eu não aceitava o resultado da prova, né? Fizeram correção e tal. É isso. Acho que foi tudo sendo mostrado que não era para ser, sabe? Ainda que eu tenha dado o meu melhor, a gente faz para dar o melhor. Pelo menos quem busca, né, dar o melhor. Sempre vai nesse intuito. Eu vou estudar, vou fazer o meu melhor e tal. Só que às vezes o seu melhor, dependendo do ponto de vista, não é o melhor para a instituição, enfim. E aquilo que você almeja não é o melhor para você, né? E eu fui percebendo que o universo foi dando esses sinais. Eu chorei muito, 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 muito. Eu trouxe para dentro de mim essa reflexão. Que toda vez que alguma coisa desse errado, eu tinha que aceitar. Porque o que eu não posso mudar, eu aceito. E eu vou buscar outro caminho. E aí foi quando eu falei assim, não vou tentar mais, porque já foram várias portas fechadas por todos esses caminhos que eu tentei buscar. Então, aí eu falei, agora eu vou inovar e buscar, de alguma forma, tentar empreender. Como veio a pandemia, todo mundo precisou se reinventar. E dá um medinho, viu? Você fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu continuo quebrando a cara, porque a área em si que eu fui buscando não foi para frente. Ou eu mudo radicalmente. Eu falei, eu adoro mudança, eu vou mudar radicalmente. E aí foram vindo as oportunidades e une tudo também. A gente precisa, quem não tem esse hábito de parar e refletir, é isso que eu trago muito desde a época da enfermagem, que é a contribuição que eu sempre fui muito agradecida, sabe? Apesar de todas as portas fechadas, eu tive bons momentos com a enfermagem. Eu acho que eu precisava também ter passado pela enfermagem, a prática hospitalar, onde a gente podia ver a realidade dos pacientes, a realidade hospitalar mesmo, de deficiência, precariedade, né, de você fazer diferença na vida daquele paciente. Não é esperando um obrigado, mas se você sabe assim, poxa, eu fiz o meu melhor nesse meu plantão, e eu não sei se com outro colega seria, mas assim, eu fiz o meu melhor. E falar assim, poxa, você fez o que ninguém fez por mim. Poxa, eu vi, isso é bom demais. Exato. Então, todos os dias que eu saio do plantão, eu falo assim, não, eu fiz o meu melhor.
E esse reconhecimento era um combustível, né? Então, assim, essa contribuição que a enfermagem deu para mim de criatividade, a arte do improvisar, né? A arte de criar, a arte de tudo que você puder trazer de novidade, a gente podia trazer na nossa rotina de hospitalar, de docente. Então, essa criatividade foi sendo aguçada em mim. Eu falei assim, eu vou aproveitar, porque eu sou uma pessoa criativa. Então, foi o ponto principal. Eu falei assim, eu vou parar e refletir. E quando eu vejo o planejamento, que a gente senta, vamos começar a pensar aqui, bota no papel, vamos começar a planejar. E eu sou muito do papel, eu sou muito do, bloco de notas e alarmes, né? Sempre foi. Muito organizada. A agendinha, aquela agendinha toda sempre organizadinha. Foi. Priscila sempre se destacou, assim, sempre chamava atenção, porque tudo que a gente falava com Priscila, ela ia pro caderninho para ver se ia dar naquele horário, então tinha sempre uma agenda certinha. Então ela sempre a brincadeira é essa, porque ela sempre foi muito organizadinha, né? Organizada. E aí, quando a gente fala do alarme, porque hoje é mãe, é esposa, é dona de casa, é empresária, então realmente para tentar organizar tudo. Fui convidar a Priscila pro podcast, ela, Júlia, peraí, e ela na academia, ofegante, falando comigo e otimizando a conversa para estar no podcast. Então, isso é bem interessante, né? Porque muitas das conquistas, muitos dos resultados que a gente tem, e às vezes isso não aparece na rede social, porque não dá tempo, né? Eu sempre digo, a rede social é uma parcela muito pequena da sua rotina. Aí as pessoas veem o brilho da rede social, mas tem muito por trás disso, tem toda uma organização, né? Às vezes você precisa abrir mão, então hoje você é mãe, né? É esposa, então às vezes você precisa abrir mão um pouco daquele tempo porque você está investindo mais agora, por exemplo, no seu protocolo. Então tudo isso são situações e são períodos que a gente passa, e principalmente no empreendedorismo, eu gosto muito de chamar a atenção disso, porque empreender não é para todo mundo, né? Nem todo mundo vai se destacar no empreendedorismo, porque talvez falte um planejamento, talvez falte uma mão amiga, porque os nãos, a gente tá muito acostumado com os nãos, né? Eu sempre digo que o grande start do não pra gente é a gente não permitir que o não desfaça os nossos planos, os nossos projetos. É a gente pegar aquele não como combustível para se reinventar, que foi o que você fez. Então a gente está muito acostumado com o não, a gente só precisa melhorar o que a gente faz com os nãos que a gente recebe. Mas os sims, eles também acontecem, né? As mãos, a gente vai encontrar algumas mãos estendidas nesse processo. Queria que você falasse um pouquinho disso, trouxesse um pouquinho desse apoio familiar, né? Em todo esse seu processo de mudança. Teve um outro processo seletivo, eu mandei para ela, porque eu tenho esse costume, né, de sair mandando. Mandei por desencargo de consciência, porque vendo a evolução de Priscila, eu já imaginava que você não quisesse mais esse caminho da docência, né? Mas falei, vou mandar. E aí a gente conversando, ela falava, não, Julie, eu não quero mais isso. E aí fica os sis, né, Pri? E se você tivesse passado naquele processo seletivo, como estaria, talvez, a vida de Priscila mãe, né? As agendas de Priscila, a disponibilidade de Priscila fazer viagens com a família dela, fora do período de férias, né? De outras instituições nas quais ela estaria presa. Então, são as respostas aos nãos. E né? para além, Júlio, o que ela traz na fala dela são das mudanças na vida dela, que é interessante. Tipo assim, ela está beneficiando outras pessoas com esse método, mas das mudanças que você trouxe para sua vida, mudanças de saúde mesmo, de qualidade de vida. E hoje, quando a gente pensa em qualidade de vida, é realmente envelhecer bem. E você traz isso muito bem na sua fala de hábitos alimentares, rotina de sono. Então, é realmente sobre as mudanças que o empreendedorismo pode trazer para a gente, para além do financeiro. Para além do financeiro. Essa questão dos sims, que você falou, né, para falar um pouco mais, vou só concluir dos nãos ainda. Que na verdade, assim, da incerteza, na verdade, nem do sim, nem do não. Isso, na verdade, é um recado para quem pensa em empreender. Não ter medo e ousar. Eu me lembro do meu doutorado, antes de passar no doutorado, eu me formei na USP, uma instituição super renomada, né? Aqui na região, nem me lembro na época de quem tenha prestado um processo seletivo. Foi na escola de medicina, inclusive, não foi nem na de enfermagem. E eu falava assim, gente, eu já tomei tanto não, assim, mas eu vou ousar, eu vou tentar. Sabia como é que era o processo seletivo da USP,
tinha que fazer prova de inglês, tem que fazer a entrevista e tal. Eu falei assim, o não eu já não tenho, já não tive tantos nãos. Então eu falei, agora eu vou tentar, porque se tiver outro não, beleza? E aí eu fiz a prova de inglês, passei, fiz a entrevista, passei, análise de currículo, passei. Eu falei, olha, que se a gente não ousar, a gente não consegue, né? Então eu falei, passei, falei para meu marido, passei. Mas aí depois eu fiquei assim, por que eu tô surpresa com isso, se eu me esforcei, né? E fico feliz com o reconhecimento de uma instituição tão renomada quanto a USP. Então, assim, ter me aceitado não foi sorte? E aí que eu vou e volto. Aí eu falo assim, e as portas fechadas lá atrás? Por que será que tiveram? Eu falei, deixa pra lá. Tá abrindo outra agora pra mim aqui. Eu só quis comparar que por que uma USP me aceitou e um outro lugar que no interior não aceitou. Aí ficou aquela coisa. Mas assim, eu falei, deixa pro passado, vamos seguindo. Mas assim, o ousar é importante. E esse doutorado para mim foi uma coisa assim de eu talvez duvidar da minha capacidade. Eu falei assim, mas eu já tive tanto não. Foi até bom os nãos, que foi me dando forte, né? Fiquei forte com isso. Aí eu falei, vou tentar. E passei. E lá dentro do doutorado é outro mundo. Lá as aulas são em inglês. Você tem que falar as aulas, os seminários são em inglês. E mais desafios. Eu falei assim, mas diz que entrar é fácil, bora ver sair. Entrei e saí. Então, tudo isso foi trazendo um fortalecimento, desde os nãos até eu descobrir que o momento certo do sim vai acontecer. E esse sim foi acontecendo, ainda que não tenha sido na área que eu escolhi estudar, que foi a cardiologia, eu me propus a me aprofundar. Eu falei assim, ainda está em tempo de eu ser um especialista em outra área, né? E esses sims que a vida foi me dando, desde a minha carreira aí se desabrochando, né? Depois de tanto tempo estudando, me dedicando à enfermagem, não ser aquilo, eu consegui perceber que cada vez mais que prosperava, era um combustível para poder eu conseguir dar mais, né? E assim, o empreendedor ele tem que ser criativo, tem que inovar. Se você pensa que você vai empreender, ficar naquilo ali, então pode mudar de caminho, porque você precisa estar sempre em constante atualização, renovação, e o público quer isso. Que é novidade, né? E uma coisa que mudou muito dessa geração, a galera da nossa geração pensava muito dessa maneira. A gente estudava, saiu do ensino médio, entrava na faculdade e ia se aposentar naquela profissão, sim, né? E isso mudou, de fato, né? Sim. A gente, na realidade, a gente hoje forma, e não necessariamente a profissão que a gente escolhe aos 22, 23 anos, vai ser a profissão que eu quero viver aos 40. E tá tudo bem, né? Dessa mudança, desse inovar. Na realidade, a nossa geração, a gente pena um pouquinho mais porque a gente foi programado para o CLT, né? A nossa geração foi programada diferente dessa geração agora que está vindo, que é uma geração que não necessariamente vê mais tanto valor na graduação, na pós-graduação, no mestrado, e que também tá tudo bem, é uma outra linha, né, de pensamento, mas que a gente, para empreender, eu acho que a galera da nossa geração, a gente sofre um pouquinho mais no empreendimento por causa de todo esse arcabouço que a gente traz da nossa geração, que os nossos pais incutiram que a gente precisava ser CLT, passar no concurso, fazer mestrado, doutorado, e que mudou muito, né? E que bom que mudou, né? Para essa nova perspectiva. Eu consigo perceber potencialidades no antigo, né? Na nossa geração. Em que sentido? Na questão da organização, do nível de comprometimento. E a gente sempre tem muito cuidado quando a gente fala da importância da graduação ou não, porque às vezes a gente está tão volátil, né, com as coisas, que às vezes as pessoas podem achar que não, a graduação ela não é importante, o seu mestrado não é importante, o seu doutorado não, eles são importantes. A gente precisa ter mais clareza, na verdade, né, de qual caminho que eu quero realmente trilhar, porque aí sim, quando eu sempre falo assim, tem pessoas que me procuram porque querem fazer o mestrado. Eu falo, mas por que você quer fazer o mestrado? É só pela titulação do mestrado? Então, qual o seu objetivo com o mestrado? Qual o seu objetivo com a residência? Qual o seu objetivo com a especialização? Porque cada uma dessas especialidades, cada um desses caminhos, eles vão trazer alguns retornos diferentes. E talvez não traga aquele retorno esperado, né? O que a gente percebe é que antes a gente tinha uma dificuldade maior, nós éramos mais engessados, né? Então, a gente tinha mais dificuldade de se desligar, de se desvincular, era a questão do concurso público. Então, hoje, essa possibilidade de empreender, ela faz com que as pessoas se joguem mais, né? Se permitam mais. Por outro lado, é importante a gente trazer a realidade do empreendedorismo.
porque empreender não é fácil, né? E existe o eu empreendedor, né? Eu converso, a gente tem vários amigos que empreendem e sempre falo, você começou falando isso, então eu mexia na minha rede social, eu vinha para fazer o atendimento, você começou fazendo atendimento numa cidade diferente, né? Então foi aumentando o espaço, então tudo isso requer investimento de tempo, requer investimento de estudo, porque você mudou um pouco a sua área, então a inovação e tudo que o mercado pede, os investimentos no curso, então tudo isso requer uma preparação, requer um planejamento, né? Então não é só o que eu percebo muitas vezes de quem vem muito agora, é que as coisas vai achando que às vezes as coisas são muito mais fáceis e não é bem por aí. Às vezes vem as frustrações, né? O empreendedorismo não presta, ser digital influencer não presta, porque eu falo, você mexer na rede social não é brincadeira, é um desafio. Quem fica ali postando tem uma história por trás, faz uma construção de um roteiro, né? Às vezes não tá afim, você não tá naquele seu dia bom e você tem que fazer então assim, para tudo tem um planejamento, que o empreendedorismo, seja ele em qualquer área, ele vai requerer de você isso, né? E às vezes as pessoas não estão preparadas. Na realidade, a minha fala, quando a gente fala dessa nova geração, é justamente essa questão que a gente percebe o quanto que a gente sofreu para fazer essa mudança, mas que de fato às vezes eu acho necessário passar por esse caminho. Principalmente com essa questão de ser influência digital, a gente vê uma galerinha ensinando sem nunca ter vivido nada, né? Uma galerinha ensinando falando da nossa área, ensinando sobre enfermagem sem nunca ter passado no hospital, né? E do quanto que é importante essa construção. Desde o momento que você se propõe a ensinar algo, você precisa ter vivido, porque o processo é necessário, né? Então, assim, com essa questão de ser de uma geração tão volátil, a gente percebe que o Instagram colocou muita gente como referência e não necessariamente seja, né? Porque não respeitaram o processo. Na verdade, não foi o Instagram. Somos nós. Somos nós, as pessoas. As pessoas, né? A gente tem muito conteúdo bom na rede social, mas a gente também tem muito conteúdo ruim. E talvez essa fragilidade de conhecimento faça a gente comprar conteúdos muito ruins. E que é uma vitrine. Na realidade, a gente acaba criando um nicho de algo, né? Estuda, acaba se aprofundando em cima daquilo, mas não necessariamente eu tenho um conhecimento amplo dentro da área toda, né? E aí é importante a gente realmente saber filtrar, né? É o importante de filtrar. E esse crescimento, né? Estabelecer como que você vai crescer, fazer essa coisa mais organizada, né? Como você falou, eu comecei em uma sala menor, tinha a cadeira, mesa e um espaçozinho. E aí você fazendo também, aí eu vou trazer um outro ponto que você fala bem importante, da questão do network, quando você falou assim que outras pessoas que davam aula tinham estúdios, então você já estava se relacionando com essas pessoas através de cursos, né? Pegando esses insights. Fala um pouquinho, Pri, assim, desses momentos de network que você fez, né? Eu acompanhei alguns, você sempre filma, procurando sempre profissionais que são referências para você também estar se especializando. Fala um pouquinho disso que você traz aí. Esse curso, o primeiro que eu fiz, que já me permitia atuar, né? Era básico, mas já trazia resultados. Aí eu falei, bom, se tem uma sequência de X cursos para poder fazer, eu quero fazer todos para cumprir e ser especialista, porque até então só tinha o título de... Curso livre. Era um curso isoladamente, né? Então eu precisava fazer todos os cursos. E não era fácil, porque às vezes era uma vez por ano ou 2 vezes por ano os módulos para poder você ir fazendo. Então, para conseguir o título de especialista, eu tive que um investimento em dinheiro, porque os cursos não tinha aqui, não tem na verdade aqui na região. Então eu tinha que buscar. Não tem na Bahia, na realidade, né? Eu acho que hoje já tem. Passaram a ter em Salvador. Isso. Mas assim. Quando você começou, não, eram fora. Tinha em Salvador, mas assim, era uma vez ao ano em Salvador. Então eu precisava ir para São Paulo se eu quisesse acelerar o meu processo de crescimento. E como eu tinha essa necessidade de ter o crescimento de conteúdo, de técnico também, os próprios grupos me cobravam indiretamente. Tipo, eles já estavam renovando os pacotes de aulas. Eu precisava trazer mais posturas novas, mais novidades. Então eu tinha que ir para fora. Então eu ia fazer os cursos. E lá eu começava a me relacionar com as pessoas, procurava saber como é que você faz, né? Como é que tá de atendimento. Então iam dizendo como é que estava. Alguns falavam que não estava legal, alguns falavam que estavam bem, aí mostrava o estúdio e tal. Eu falava assim, um dia eu vou ter um espaço para mim, né? E ficava pensando assim, já a pessoa poder atender 5 pessoas no mesmo horário? Nossa, que maravilha, porque eu atendia uma, né? Então você ter espaço que você consiga atender
é um limite também que você consegue direcionar a atenção, né? Não se dispersar, mas que isso acaba ficando realmente já não tem como dar um acompanhamento, né, específico para esse grupo. Então, nesse network foi muito importante. Até hoje eu me relaciono com as meninas que moram fora. Aqui na região eu tenho pouquíssimas pessoas, na verdade acho que eu só conheço uma aqui na região, que também me conheço, relaciono, mas eu acho que lá fora a gente tem uma referência maior, porque a demanda também deles lá é maior. Aqui, sim, por ser interior, né? Então, assim, por eu ter me tornado um ponto de referência para Itabuna e Ilhéus, então, assim, eu sinto que isso é importante para mim, eu crescer profissionalmente cada vez mais, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade. Sim. Eu tenho alunos que estão comigo já há quase 4 anos. Desde que começou, assim, desde que começou. Então, se a metodologia não fosse boa, não estavam até hoje. Então, é isso. Se você pensar em outros investimentos, né? E aí pensando financeiramente, se você pensar em outros investimentos, se a metodologia não for boa, não trouxer resultados, isso, de fato, e resultados completos, que é o que você traz, não é só uma barriga negativa. Não é. Né? Então, isso que faz com que eles fidelizem, né? E isso, para além disso, porque assim, eu conheço a técnica a gente acaba vendo no YouTube e tal, mas do que você... Porque assim, quem é um aluno de 4 anos, ele sabe a técnica, mas é o que você consegue fazer com o encantamento do cliente, exato, que é para além da técnica, e né? Aí, que envolve a criatividade, a inovação. Então, a cabeça está em constante atividade, você tem que estar ali pensando. É sofrido. Você tem que estar o tempo todo, tipo assim, essa semana eu vou trazer o que de conteúdo para eles? E assim, eu pego no pé. Essa semana mesmo, uma aluna chegou para mim e falou assim: Priscila, tá tudo, já afinei aqui, tá plano aqui, mas aqui embaixo tá uma pochetinha. Aí eu falei: como é que tá seus treinos de cardio? Você tá fazendo esteira? Só que, não tô. Aí eu olhando para outra, eu falei: gente, essa semana a bronca foi essa. As pessoas querem afinar a cintura, tudo bem. Existem momentos que o LPF vai trazer a tonificação do abdômen, melhora a postura, mas não queima a gordura. Então eu peguei no pé, porque assim, se a gente não olha o indivíduo como todo, a queixa daquele indivíduo é a gordurinha embaixo. Eu falei: mas tá pecando nesse ponto. E aí, então, esse direcionamento, esse olhar, quem dá é a professora que está ali olhando como um todo. E ela está ali insistindo em só fazer a musculação, em fazer o LPF e a dieta. Eu falei: mas está faltando um pontinho aqui. Ela: mas ainda bem que você falou. Eu não tinha me atentado. E realmente, quando eu tinha uma prática maior de esteira, de corrida, eu estava num shape melhor, podemos dizer. Então, esses 4 anos de alguns alunos que já estão comigo, né, que vão fazer 4 anos comigo, agora em agosto, né, então eu faço 4 anos aqui na região de LPF, que agora na LPF e o Slim 8, né, agora que estão trazendo essa novidade. Então, o Slim 8 surgiu de forma natural e é isso aí, foi conquistando e fidelizando. As pessoas, elas não se sentem mais... não se enxergam mais vivendo sem essa rotina saudável. E o fato de trazer novidades toda semana, todo mês, conteúdos e estímulo, motivação, então assim, é um diferencial. Agregando também outras categorias, outros profissionais, né? Isso é importante. Uma fala de Pri, é uma mesa com 3 enfermeiros, né? A gente é formado para o cuidado. E quando a gente começa a agir a atuar em outras áreas, a gente percebe o potencial do enfermeiro. E é claro isso na nossa fala, porque assim, a gente não prescreve dieta, mas a gente faz a orientação nutricional. A gente não prescreve exercício em si, que é do educador físico, mas a gente faz orientação em relação ao exercício físico e do potencial dessas orientações, do potencial dessa sistematização que você traz de realmente sistematizar algo, e que é muito da enfermagem. A enfermagem, ela tem um potencial. Quando ela se propõe a fazer algo que, defendendo a nossa sardinha, a gente consegue entregar muito para o paciente. A questão do planejamento, da gestão. E ainda acrescento mais. O que veio para mim de herança da enfermagem, todo aluno ou toda aluna que se interessa em praticar o LPF, em seguir o protocolo Slim 8, ele passa por uma avaliação. Então, assim, existe o momento da anamnese, existe o momento do exame físico. Então, assim, às vezes a pessoa ela vai com a queixa do estômago alto. Aí eu vou lá para avaliar. Então, assim, esse estômago alto dela, eu vou descobrir. Então, a gente tem uma conversa. Eu vou saber dos hábitos alimentares. Então, sabe todo aquele contato que a gente tinha na anamnese? O que você entrega
além. Além. É o que você entrega além, realmente, daquilo que está proposto dentro do LPF, dentro da barriga negativa, né? Dentro do processo. E o que você viu e o que você vê, Pri, assim, de desafios, né? Fora algumas portas fechadas, né? Tirando toda essa parte que são impulsionadores, né? Eu acredito, para você chegar onde você chegou. Mas o que tem de muito desafio, assim, no empreender, né? Para que as pessoas consigam ter essa compreensão também de que os desafios, eles continuam, né? E conforme você cresce, por exemplo, você já citou que um dos desafios é a questão da inovação, não no sentido de desafio de maneira negativa, mas essa necessidade de inovar, e os clientes estão cada vez mais exigentes com isso, né? Então, que haja uma entrega maior. Então, isso já acaba sendo um desafio, mas é um desafio positivo. O que mais, assim, que você vê como desafio no empreender, né? A nível de mercado, né, a nível de parcerias, o que é que você traz, assim, de desafiador nesse empreender? Bom, eu ressalto essa questão mesmo o desafio de inovar. É realmente um ponto que deve ser sempre levantado, porque com algo que você traz e as pessoas continuam se fidelizando ao seu trabalho, você tem que ter alimentar. Então, eu considero isso um grande desafio. Até porque eu me coloco muito, outra coisa da enfermagem, a empatia, você coloca no lugar do outro. Se fosse eu sendo atendida, seguindo esses Lean 8, uma hora eu vou saturar aqui. Então, assim, eu vou achar chato, eu vou enjoar. Então, assim, tem que ter conteúdo, essa novidade. Então, isso é um grande desafio. Eu considero um grande desafio você sempre trazer, né? E gosto de ter esse desafio, porque, assim, se fosse saturado, monótono, não tinha pessoas me seguindo, né? Fazendo protocolo até hoje. Em termos de mercado, eu não digo do mercado em si, porque eu acho que essa necessidade, os pontos que eu tenho trazido que atraem o público, eu tenho sido certeira, né, no público que eu quero alcançar. Então, assim, eu não consegui ver desafio no mercado, porque a demanda tem vindo, o que eu tenho oferecido tem vindo. Eu acho que o que eu posso dizer, assim, não digo nem desafio, mas acho que eu sinto ainda um pouco de falta de mais apoio entre os colegas. Em termos de, como posso dizer assim, produção de conteúdo. Às vezes você faz algo bem legal, assim, as pessoas às vezes elas não valorizam. Mas aí você fica assim, será que porque não estava bom? Não, é porque as pessoas têm preguiça de dar apoio. Eu não, quando eu vejo alguém que está empreendendo, eu falo assim, está começando agora, deixa eu lá comentar, deixa eu compartilhar, porque eu quero ver essa pessoa crescendo, prosperando. Então, assim, eu via isso como desafio. Ninguém me apoia, ninguém... Aí depois eu falei assim, quer saber, eu não vou me preocupar se quem compartilha, se quem curte, quem não comenta. Isso era algo que, claro que reflete, quanto mais as pessoas falam e compartilham, você tem uma maior repercussão. Sim. Então, assim, eu me frustrava quando eu via que, às vezes, você tem um amigo mais próximo e o amigo não fazia nada, não reagia. Você fala assim, poxa, mas tá lá nos stories, todo mundo viu e ninguém reagiu. É preguiça o que é? Meio que era uma frustração, que, assim, eu postava para poder ter retorno de curtida, de comentário, e hoje em dia eu posto para mostrar o meu trabalho, o resultado, a gente está fluindo. Então, assim, não tem o desafio de falar assim, agora eu preciso passar por isso. Eu não consigo, onde eu estou agora, eu não consigo ver o desafio. Eu acho que o que me frustrava em termos de resposta era esse apoio. Hoje eu tenho da família, né? Isso é mindset. Isso. E assim, né? Você mudou a sua mentalidade, né? E de acordo com as respostas que você estava tendo, você viu que não era isso que ia determinar, e aí é meio que uma mudança de mentalidade, né? E assim, uma coisa que eu percebi, eu trabalhei 6 anos fora em Barreiras, o que eu percebo às vezes na nossa região, em Itabuna propriamente, que existe uma dificuldade às vezes da inovação. As pessoas às vezes não recebem muito bem. Digo isso em relação, por exemplo, à consultoria de amamentação. Eu trabalhei em Barreiras. A consultoria de amamentação, furo de orelha humanizado, está muito à frente do que a nossa região. E aí você percebe que a nossa região ela meio tem uma dificuldade de ver essas inovações. E aí, principalmente dos colegas, assim, se eu estou atendendo uma paciente no puerpério, do importante de indicar para você. Existe uma dificuldade disso, sim, né? Existe uma dificuldade das instituições, das maternidades, perceberem, tipo assim, tem alguém especialista em consultoria de amamentação, especialista nessa diástase que tá assim, gritante, a mãe tá queixando e tal. E às vezes a gente não percebe do potencial da nossa região, dessa questão mesmo de referenciar.
foi uma dificuldade que eu senti muito quando eu vim pra cá, né? Dessa referência dos colegas para os colegas, né? E principalmente de enfermeiros. A gente tem de outras categorias, mas eu senti uma dificuldade do próprio enfermeiro indicar um colega enfermeiro nesse ramo de empreendedorismo. E assim, a gente vem crescendo em Itabuna nessa questão de vários colegas atuando, mas eu percebi essa dificuldade também. E assim, da necessidade que a gente tem de apoiar quem está começando, ou até quem não está começando mais, né? Mas de realmente de você perceber e falar, poxa, o trabalho tá bom, o trabalho tá bacana, né? Eu posso não só ver, mas realmente reagir àquilo e indicar de fato. Mas às vezes falta também a visão desse profissional para indicar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa visão holística de avaliar o indivíduo como todo, às vezes ele chega para mim, a mulher tá, não digo nem um pós-parto. Vou dar um outro exemplo. A pessoa vem com um problema postural muito grave, sabe? Então, assim, nessa avaliação eu vou falar assim, aqui você vai conseguir atingir até isso. Então, você assim, vai precisar de um fisioterapeuta. Aí eu vou a mulher vem com escape de urina intenso. O LPF ele ajuda muito na reabilitação, mas não é o padrão ouro. Então, tem alunas minhas que não tem mais, somente com LPF. Mas tem umas que vão continuar e vão falar assim, procura a fisiopélvica, porque vai ser melhor para você. Então, assim, existe esse olhar do todo e até onde eu posso ir, até onde eu posso direcionar. Mulheres que estão no pós-parto, que tem, agora eu vou entrar na mulher do pós-parto, que tem a diástase, mas que ela tem um excesso de pele, eu vou ser honesta com ela, vou falar, a gente vai reabilitar a musculatura, porque ficou fraca, flácida, agora a flacidez de pele, aqui você vai ter que fazer um tratamento estético ou até mesmo a cirurgia. Então, até a cirurgia, que muitas pessoas são contra, mas a depender, ela é a indicação. Então, sim, eu dou o direcionamento. Então, assim, a minha parte eu consigo fazer, mas acho que está faltando ainda estimular o network. Você ter essa questão de falar assim, olha, não é minha área aqui, mas eu vou indicar porque é uma troca. Você vai e volta. Às vezes hoje você indica, mas amanhã você está recebendo. E eu ia falar sobre isso, assim, que eu já vi que você está no movimento. Aqui em Itabuna, Trícia também tem levantado um movimento na área da saúde. Trícia vai estar aqui com a gente no nosso podcast falando sobre o Salo Delas. Mas é um movimento de network, né, de profissionais realmente se apresentarem, porque é isso, às vezes o profissional não conhece, né? Não conhece o método, não conhece um profissional para indicar. E esses espaços são espaços importantes. Eu vi que você já está inserida em alguns espaços. Né, para fazer esse network. Eu vi que você esteve no encontro de empreendedores. Sim. Esse Salo Delas que a gente está falando é um encontro que Trícia, que trabalha com empreendedorismo e gestão aqui também, faz. Ela tem um grupo de empreendedores, inclusive vão se reunir. E é justamente para esse network, você se apresentar para outros colegas, para eles saberem o que é que você faz, onde você está, como é que você atua, quais são os seus resultados. A gente tem muito medo de indicar, né? A gente tem muita responsabilidade com a questão da indicação, né? Então, esse network é importante. E eu percebi que você também já está inserido em alguns espaços. Fala um pouquinho aí desse movimento. Sim, que você tem participado. Eu gostei muito da experiência e pretendo continuar. Porque assim, eu percebo que, por mais que a gente publique no Instagram, por mais que a gente queira que os colegas, alguns parceiros compartilhem o conteúdo, não atinge todo mundo, não entrega para todo mundo. E de uma forma presencial e online, você consegue ter esse crescimento. Então, assim, se eu tenho um encontro aqui em Itabuna, por exemplo, para mim é importante eu fazer um network aqui. Então, assim, eu já participei em Ilhéus. Então, para eu me encontrar com profissionais da área aqui, vai falar, Priscila, você faz o quê? Às vezes, a gente está ali no Instagram, mas não chega para todo mundo. Não. Então, esse encontro presencial, ele é importante. Assim como o compartilhamento de conteúdos, né, a indicação do próprio profissional pela internet também é outra forma também de você se relacionar. Então eu vejo isso como um potencial, tanto presencial quanto online, você manter contato com pessoas que agreguem ao seu público. Então para mim é interessante eu sempre ter um contato com a nutricionista, com um professor de educação física, que é isso que a gente tem trazido. Quando o Jefferson falou de que eu trago sugestões, as orientações que o enfermeiro tem, né, já é o perfil nosso. Eu me senti tão o intuito de trazer algo tão mais técnico e específico, que foi quando eu convidei as pessoas para poder fazerem parte, os profissionais. Então, tudo quando vai no protocolo, eu deixo bem claro, gente, isso aqui não fui eu que falei, não. Tá? Em relação aos treinos que estão gravados aqui do profissional de educação física, o protocolo nutricional, tudo isso aqui foi feito por especialistas.
Justamente porque ficou tão avançado as informações, tão minuciosas, que eu não teria propriedade para poder falar. Então, assim... E o importante é direcionar. E é nessa hora que você tem que ter a sabedoria, né? E dizer, ó, aqui é meu limite até aqui. O básico a gente faz, mas quando é muito específico, eu não sou nutricionista, eu não tenho como chegar e recomendar. E a importância das parcerias, né? Ninguém cresce sozinho. Você pode começar sozinha. Existem espaços e situações que você vai precisar estar sozinha e desenvolver sozinha. Mas quando você cresce junto, você cresce muito mais. Porque hoje, com o seu protocolo, você não cresce sozinho. Então, hoje tem nutricionista junto com você, tem educador físico junto com você, que já são pessoas que você indica, já são pessoas que vão te indicar. Então, os resultados, eles são os resultados do coletivo. Né? Então, você cresce e eles crescem junto. Então, eu acho que muito do empreender também é a gente entender que a gente não cresce sozinho. E que a gente tem limite de atuação. Que a gente tem isso. Eu acho que ter essa clareza enquanto empreendedor, principalmente a gente da enfermagem, porque por conseguir realizar muita coisa, né, por essa visão ampla, por essa visão holística, a gente está em vários espaços, a gente está na gestão, a gente está no hospital, na atenção primária, a gente consegue agir em várias vertentes. Então parece que a gente pode fazer tudo, né? E não é bem assim. A gente tem limite de atuação. Eu falo isso principalmente para quem está empreendendo na parte estética, né? Dos limites de atuação que a gente tem resolução, a gente tem ato aí específico do que a gente pode ou não pode fazer. E da importância da gente de entender de forma muito clara. O fato de não conseguir realizar tal coisa não é que eu não seja capaz. É porque a minha legislação ela não permite isso. E eu posso e aí é algo que tem que estar muito claro na nossa cabeça. Né? Porque assim, empreender, gente, é fantástico. Empreender é de fato algo maravilhoso. Tem sido algo que eu tenho experimentado nos últimos anos. Esse inovar não é fácil, a busca pelo conhecimento. Acho que uma coisa que se destaca no empreendedor é busca por conhecimento. Pela entrega que quem é responsável, a gente quer entregar uma coisa muito bacana. Então, assim, a gente entende as nossas... Não, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar. E aí, uma das dicas que eu falo para quem quer empreender é não tenha pena de, aspas, gastar com conhecimento. Que é realmente você investir no investimento. É investimento. E... eu fui para um evento de Joel J. Agora Trinca que ele fala, o trabalho devolve. E devolve. De fato devolve. A dedicação que a gente tem, ela devolve. E às vezes não é numa linha, mas vai ser em outra linha, a gente vai receber, não tem para onde correr não. E você está investindo numa coisa que é sua, né? Porque o empreender é isso. Você está dando energia para resultados que serão seus. E a qualidade de vida, que é o que a maioria, né, dos empreendedores veem como uma mola mestra mesmo para empreender, que é você ter tempo de qualidade com a sua família, né, poder desfrutar de uma viagem e o alcance do sucesso, aquele que você determina para você. Eu estava dando aula ontem e estava falando sobre isso. Sucesso é muito relativo. Sucesso para mim é estar no sofá com as minhas filhas, assistindo um filme, né? Sucesso para outros é uma viagem, né? Sucesso para outros outros tipos de passeio, reuniões com amigos, uma casa na praia. Então, isso é muito variável, o sucesso, mas é você poder investir naquilo que lhe traz sucesso, que lhe traz felicidade, né? E deixa realizada. E que te deixa realizada. A vida é muito curta, né? E tipo assim, por ela ser curta, a gente realmente tem que aproveitar o que a gente pode dessa vida aqui mesmo, de perceber que o nosso trabalho, né, aquilo que a gente escolheu para colocar a comida dentro de casa, pode trazer muito prazer. E às vezes a gente da enfermagem, a gente sofre muito com essa questão de não tô feliz. Mas talvez se a gente mudar o caminho, mudar a rota, a gente vai encontrar felicidade nessa nova rota. Que é uma das características do empreendedor, né? Ele não tem medo de ousar. E aí é uma característica. E não pode ter medo de ousar. Tem que ter a coragem. Tem que ousar e acreditar. Uma coisa assim. E ainda que dê errado, né, como deram errado várias outras situações, é entender que ali ainda não era o ponto a você chegar. Você vai alcançar algo a mais. E essa avaliação de um cenário que deu errado, onde foi que eu falhei, né? A gente volta lá para as ferramentas de gestão lá na enfermagem lá, né? Você planeja, você faz, não deu resultado, o que é que está errado? Volta, entendeu? Refaz. Já descobriu que não é aquele caminho, então vamos buscar outro. Ajustar a rota, né? Vai ajustar fazer a rota. Os ajustes de rota até a gente conseguir. E não tem nada melhor do que você estar realizado com o que você faz. Porque isso vem... É um combustível.
como o Ju falou, né? Ninguém quer, quem é empreendedor, pelo menos eu penso assim, né? Eu não quero voltar, se Deus permitir, eu não vou voltar mais a ser CLT. Eu gosto de ter, eu me acostumei com essa flexibilidade, né? E o perfil de trabalho que eu escolhi. Né? Então, e assim, a mentalidade muda. A mentalidade muda. Não tem muito pra... Mentalidade. Muda, tipo... Você prioriza a família. Você não quer mais se dedicar a tantas horas de plantão, porque você sabe que está em falta ali com a família, com o filho, com a casa. Então, claro que vão ter as pessoas que vão precisar trabalhar de CLT, né? Mas eu vejo que essa busca por ter a independência, por você escolher o seu horário, de você ter... É bom demais. Então, assim, é um combustível para manter... manter não, você evoluir na sua área. Depois que você experimenta isso, você é um combustível. Você não quer parar. Você não quer parar. Você prioriza você, né? O quanto que você trazendo, você trouxe aí o quanto que a sua saúde é importante, o quanto que... Porque, mais uma vez, o Jota, ele fala saúde, família e dinheiro. Saúde, essa deve ser a ordem, né? E aí, o quanto que a gente, quando começa a trabalhar com práticas integrativas, a gente começa a trabalhar com qualidade de vida, né? Que é o que o LPF traz, prometer qualidade de vida, e realmente ela traz isso. Você começa a mudar várias outras áreas, sono, alimentação. As pessoas, elas negligenciam. Eu sempre pergunto pro paciente, como é que tá o cocô? As pessoas negligenciam, na realidade, a questão das eliminações intestinais que a gente traz, é realmente o quanto que é importante. Uma pessoa fazer cocô a cada 10 dias não tá normal, não é normal. E a gente não pode normalizar isso. E tipo assim, você percebe que uma mudança que foi o LPF trouxe vários outros benefícios, que aí fazer as eliminações intestinais todos os dias, ela é importante e vai trazer benefícios que a gente pode enumerar aqui vários, mas que é qualidade de vida, é uma promessa para qualidade de vida mesmo. Você tá falando e eu tô aqui pensando, começamos no empreendedorismo, terminamos nas eliminações intestinais. Pri, aqui a gente sempre pede, né? Eu tava aqui olhando o celular. E aí, pessoal, é importante falar que às vezes eu tô aqui olhando o celular é porque a gente tem um roteiro, né? E às vezes a gente tem um textinho para seguir, tá? Então, às vezes eu tô aqui olhando, não tô olhando mensagem não de WhatsApp, tá certo? Isso é importante, eu tô prestando aqui, ó, atenção mesmo meu TDAH, no meu convidado, né? Mas às vezes eu tô olhando aqui um roteiro, porque por mais que a gente conheça o convidado, a gente faça uma investigação, né, da vida do convidado para trazer um pouco mais do que é importante aqui para o nosso bate-papo, né? Tentar, por exemplo, Priscila já está na área há mais de 16 anos, então condensar isso em 1 hora é um desafio. Então a gente faz esse estudo do convidado. Mas a cabecinha, né, de mais de 6 vezes Covid, não lembra de tudo. Então a gente tem um roteirozinho aqui para seguir. E aí eu tava aqui olhando, viu, Pri? E aqui no nosso pod, a gente tem estabelecido, né, que alguns convidados a gente consegue trazer o perfil do convidado visto por pessoas que convivem com esse convidado. Então, eu falei um pouquinho de você, falei um pouquinho do que eu conheço de Priscila, mas tem pessoas que convivem com Priscila. Convive com a Priscila mãe, convive com a Priscila irmã, convive com a Priscila esposa, amiga. E aí eu vou ler um textinho aqui, tá? Pedir licença para você, que mandaram aqui um textinho falando quem é Priscila. Eu não descrevi Priscila como ela é exatamente. Aí eu vou trazer essa descrição aqui. Priscila Cel. É importante falar Priscila Cel, porque ela é gêmea, como eu falei. E tem Jaqueline Cel. Beijo pra Jaque, né? São as minhas gêmeas prediletas. Então, Priscila Cel é sinônimo de determinação. E colocar aqui com letra maiúscula. Pois faz o dia parecer ter mais de 24 horas para dar conta de tudo. Não é à toa que ela chegou dizendo o quê? Desliga aí, vê se todos os meus alarmes estão desligados, né? Não somente da sua vida profissional, mas também para cumprir o papel de mãe, esposa, dona de casa, além de se manter firmemente na vida fitness. Meu Deus, a gente não trouxe o lencinho para nossa convidada. Priorizando seus cuidados com o corpo e com a saúde. Graças à sua busca de melhoria espiritual e mental, né, a mudança de mindset, tem aprendido a lidar muito com as adversidades, aprendendo e aceitando as situações em cada momento da sua vida. Soube esperar o tempo divino e hoje vem colhendo bons frutos. Eu chego a arrepio porque eu fico muito feliz, viu, Pri? Porque eu
acompanhei muito o processo de crescimento de Priscila, porque Priscila foi minha bolsista na época que ela era estudante, né? E eu vi a angústia de Priscila a cada não que ela recebia. E poder ver Priscila muito bem hoje, poder convidar ela veio para falar desse potencial que ela tem desenvolvido na transformação de vida de outras pessoas. Eu fico muito feliz. Ainda vem muitas novidades por aí, porque ela nasceu para brilhar. Voa, Pri, pois você é merecedora de todo o sucesso. E a gente não tem dúvidas disso. Mais uma vez, assim, fico muito feliz com sua participação aqui. Você, tá chorando, né, agradeceu de ter vindo e assim a gente que agradece, é muito valioso. A gente está iniciando, né? Iniciamos com o Thailson falando de empreendedorismo, vamos ter mais alguns convidados aí falando de empreendedorismo, mas a gente não traz só empreendedorismo, a gente traz a motivação. E você, com a sua história, mostra isso, né? Que as adversidades, elas vão acontecer, que o caminho é árduo, que o caminho não é fácil, mas que ele é possível, né? E que a gente precisa fazer a nossa parte, você tem feito a sua parte, né? E a mudança de mentalidade, quanto que ela é importante, né? A leveza com que eu converso com a Priscila de hoje, né? As angústias que a Priscila de ontem tinha, que eu conhecia, e a maturidade que o tempo traz, né? De você compreender que não era aquilo e tá tudo certo, e não era sobre você, né? Era sobre expectativas de outras pessoas e que tá tudo bem, tá normal, né, Jefferson? Eu quero agradecer, Priador. Eu já te conhecia, né? Mas conhecer sua história é algo que nos emociona de verdade, né? Você trouxe muita verdade, muito que você coloca nas redes sociais, nos seus stories, e a gente percebe isso na sua fala de agora. E foi um prazer esse bate-papo, né? Assim como a gente ficou impactado, espero que os nossos telespectadores... Mas espero de verdade que as pessoas se conectem também com essa Priscila, que traz verdade, que fala sobre saúde, fala sobre mudança de vida mesmo, e que os nãos, eles são importantes no processo, né? E ninguém mais, ninguém menos, nossa querida Jaquicel, que fez esse textinho. Foi, claro. Não tava nos planos chorar, não, viu? Não, porque eu começo a mensagem falando assim, segredo bem grande para as pessoas não conversarem, porque são gêmeas e compartilham a vida, né? A irmandade delas é muito bonita, né? Sempre foi. Então eu já comecei falando com a Jaque, por favor, é segredo, né? Como eu falei, não tava nos planos chorar, tá? Peço perdão aí, mas agradeço muito o convite. Poder estar aqui, contar a minha história. Era algo que, assim, eu sempre tive essa vontade, sabe? De mostrar para as pessoas que isso aí que você falou, vão ter nãos. Se a gente não mudar a mentalidade, até para aceitar aquilo que eu falei, o que a gente não consegue mudar, aceita e muda o caminho. E essa foi minha trajetória, né? Até hoje, de luta, né? A gente nunca quer parar, então o empreender não é fácil. Se dedicar ao trabalho, à vida fitness, à família, né? Até o descanso, que é muito importante. Às vezes só falta tempo para o descanso, porque a mente não para. E aí você tem que se controlar para falar, peraí, vou tentar administrar tudo isso. Os lembretes no celular, os alarmes, é para isso também. Para a gente não tentar, não falhar tanto, porque perfeito nós não somos. Mas essa busca constante de crescimento, essa busca do conhecimento, de satisfação, não só pessoal, mas também de entregar para aquele cliente o nosso melhor. Eu acho que isso vem, né, do empreender. E assim, eu fico muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui passando, né, dando o meu relato e de inspirar, né, pessoas que pretendem empreender e que não sabem ousar ou não têm medo. Então tem que ter coragem, tem que ter planejamento, organização. A criatividade a gente deixa para quem não tiver, vai buscando aos poucos, mas não dá para ter o combo perfeito, mas o primeiro passo é ter coragem. Isso aí, Pri, deixa aí, fala aí a sua rede social para que as pessoas possam seguir você. A gente também vai colocar no final do vídeo, a gente coloca lá, mas fala aí para... Na rede social tá Priscila Cel, Priscila com SC 2 Ls, Priscila Cel LPF. Lá vão ter algumas fotos de antes e depois, explicando o que é. Já o Slim 8, né? Na verdade, como já evoluímos do LPF, que era um método específico, para o protocolo, então lá já vai estar explicando o que é o Slim 8. Tem um link também para quem quiser participar de uma comunidade onde tem mostrando os resultados, os benefícios e tudo que a gente pode proporcionar nesse protocolo, né? Os atendimentos presenciais são em Itabuna e Ilhéus,
E tem um programa online para quem está mais distante e não pode ter acesso, fazer então através da plataforma que nós criamos para essas aulas. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Pri. Você que está nos assistindo, não deixe de seguir a nossa rede social no Instagram, também no canal do YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Como nós falamos aqui, o engajamento de vocês é importante para que a gente tenha um alcance maior e que mais pessoas possam compartilhar dessa mesa, dessa roda aqui de conversa do Pode Pai. Um grande beijo. Até a próxima. Até a próxima, galera.